Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, sobre a eletricidade, sobre a eletrostática, tudo bem? Vamos ver na tela qual que é o conteúdo da aula de hoje? Olha só, ainda aqui em eletrostática falaremos sobre a lei de Coulomb, ok? Sobre a carga elétrica, a lei de Dufay. Aí dentro de lei de Coulomb nós vamos falar sobre o quê? Quantização da carga, força elétrica em mais de uma carga elétrica, como que isso vai acontecer, ok? Pessoal, aí para vocês vai ter atividade interativa, tá? Para vocês realizarem, vocês vão fazer atividade interativa. E é uma atividade interessante, né? Que tu vai ter uma linha e nessa linha você vai pendurar um canudo, vai eletrizar um dos lados do canudo. E nessa eletrização você vai aproximar ele, para ver a movimentação ali, do canudo. Essa atividade interativa você vai fazer aí, E depois vai postar pra gente, vai registrar e mostrar como que foi, tudo bem? É uma atividade que lembra o experimento da aula passada, ok? Sendo que da aula passada era ali o canudo ficava equilibrado numa caneta, num lápis, e esse não, o canudo ele vai ficar pendurado, Então você vai ver a movimentação dele pendurado, ok? Vamos dar continuidade, manda na tela. Olha só, falando de carga elétrica, iniciaremos nosso estudo sobre cargas elétricas, tá? Com um experimento. No caso vai ser o quê? Se atritarmos vigorosamente um canudo em um plástico, ou um pedaço de papel, e logo depois pendurarmos com fio, observamos o quê? O papel atritado, atrai a parte atritada do canudo. Um segundo canudo de plástico atritado com um outro pedaço de papel repele a outra parte atritada, do primeiro canudo. Então, olha só, aqui tem uma representação, O experimento com o canudo, ele está pendurado aqui, Então, você vai ter o quê? Força de repulsão, Eles estão se repelindo, ok? Enquanto que esse aqui, força de atração eletrostática, ok? Então, em um caso, eles vão se repelir porque são ambos negativos, E aqui eles vão se atrair, porque um é negativo, e o outro é positivo, tá? Os estudos realizados durante os séculos concluíram que, durante o processo de atritamento, há alguma transferência de elétrons, de um corpo para o outro, e também que uma força de atração ou de repulsão entre os corpos, que devem a uma propriedade da matéria chamada carga elétrica, ok? Vem aqui comigo. Olha só, enquanto que lá no primeiro ano, quando você estudava sobre a gravitação, a força-peso, A força-peso, ela só vai atrair os corpos, não é isso? Então eu solto um objeto, ele é atraído para o solo, ele cai, tem uma força atraindo ele. Mas assim, não existe uma força gravitacional repelindo, Agora, a força elétrica, eletrostática, ela pode tanto atrair os corpos, como ela também pode repelir os corpos. Tudo isso depende do sinal das cargas. Tudo bem, pessoal? Manda na tela. Olha só, temos, portanto, uma força de origem elétrica. Então, a lei de Dufay, lá no século XVIII, o francês François Dufay detectou a existência de dois tipos de cargas elétricas, as quais ele denominou vítrea e resinosa. Pois notara que um bastão de vidro atritado, com seda, adquiria carga elétrica diferente da carga elétrica adquirida por um bastão de resina, atritado com a lã. Então ele faz os dois experimentos. Mais tarde, Benjamin Franklin foi o primeiro a utilizar as palavras positiva, para a carga, e para a carga vítrea, e carga negativa para a carga resinosa. Então, Dufay nota que suas experiências, concluiu que cargas elétricas de mesmo nome, que no caso é mesmo sinal, se repelem, E cargas de nomes contrários se atraem, tudo bem, pessoal? Então, olha aqui, Vem comigo. Se eu tenho aqui, em cada punho, eu tenho negativo, negativo, vai o quê? Vai se repelir, Positivo, positivo, vai o quê? Vai se repelir. Agora, se eu tenho positivo e negativo, pessoal, acontece o quê? Atração, eletrostática, tudo bem? Vamos na tela. Aqui, uma representação entre as cargas, tudo bem? Uma carga positiva, uma carga negativa, estão separadas a uma distância d. Olha, a
Força de atração eletrostática. Ah, mas se eu tenho ou duas cargas positivas ou duas cargas negativas, o que vai acontecer? Força de repulsão, tá? Então, eletrostática, a força eletrostática de repulsão. Né? Em resumo. Quantização da carga elétrica. Vamos pensar o conceito de quantização aqui. Tratando-se de dinheiro, né, unidade monetária, quando você vai pegar qualquer dinheiro, qualquer quantidade em espécie, o menor valor que você pode ter, qual é? O centavo, certo? É o centavo. Então, R$1 vai ser uma quantidade de centavos. 50, né? 50 centavos, 30 centavos, ok. Você tem meio centavo? Você tem 0,2 centavos? Não, né? Então, a menor unidade é o centavo. Na natureza eletrostática, acontece uma coisa parecida. Só que o centavo, que a gente está falando aqui para o dinheiro, é referente ao quê? Ao elétron lá. Então, o elétron é a menor carga. Então, qualquer valor de carga que a gente vai calcular ou expressar vai ser representado como unidade do valor do elétron. Por isso que eu chamo de quantização do valor da carga, tudo bem? Manda na tela. Olha só, o próton e o elétron possuem a mesma quantidade de carga elétrica. Ok, em módulo, né? E esse valor é denominado quantidade de carga elétrica. Então, ó, em módulo, tá? O valor do elétron, ele vai ser o quê? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse valor foi obtido experimentalmente pela primeira vez, né, por Harvey Fletcher, por meio de uma montagem rústica. Em seguida, seu orientador, Robert Millikan, aprimorou a montagem de Fletcher, né, obtendo valores mais precisos para a carga elétrica elementar. Como o próton possui carga elétrica positiva, sua quantidade de carga elétrica é representada por mais E. Para o elétron, utilizamos o menos E. Né? Sendo que o E vai ser o valor, o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19. É igual para os dois. O que muda é o quê, pessoal? O sinal. O elétron negativo e o próton, ó, positivo. Como um coulomb é uma quantidade de carga elétrica muito grande, né? Mas muito grande, professor, um coulomb, exatamente. É comum a utilização dos seus submúltiplos, tá? Então fala aqui comigo, olha só, um milli coulomb, né? Então vai ser o quê? 10 elevado a menos 3 do coulomb. Olha só, um microcoulomb vai ser o quê? 10 elevado a menos 6 do coulomb. E olha só, um nanocoulomb. Nano vai ser o quê? 10 elevado a menos 9 do coulomb, ok? Então esses prefixos aí são utilizados para se representar o valor da carga elétrica. Em física, existem grandezas que podem assumir um valor correspondente a qualquer número real, chamados de grandezas contínuas. E há também grandezas que são sempre múltiplos, ó, múltiplos de um valor fundamental, chamadas de grandezas quantizadas. Na experiência realizada por Fletcher e também por Millikan, ficou evidenciado que a quantidade de carga elétrica é quantizada, ou seja, ela não pode assumir qualquer valor, pessoal. Ela sempre vai ser um múltiplo daquele valor da carga do elétron. A quantidade de carga elétrica total, né, que será sempre um número inteiro, tá? N vezes o valor da carga elétrica do elétron, né, ou do próton. Então, vai ter essa equação aí, né? Tome nota, pessoal, tome nota, anota essa equação aí. Você vai colocar Q, né? Olha só, traz aqui comigo a equação. Você vai colocar aí no caderninho. Q, né? Carga elétrica, Q, igual número de elétrons em excesso ou em falta, tá? Porque dependendo do corpo, pode estar faltando elétrons, né? Ele perdeu, está faltando. Ou dependendo do corpo, ele pode ter ganhado elétrons, então está sobrando. Então, igual ao N vai ser o número de elétrons em excesso ou em falta, vezes o valor da carga elementar, tudo bem? Então vai ser o quê? QNE. Manda na tela. Manda na tela, pessoal. Aí, vai ter a equação aí, ó. QNE. Aqui, ó. Carga, né? Opa, aqui. Carga elétrica, número de elétrons em excesso ou em falta e valor da carga elementar.
Então, olha só, corpo eletricamente neutro, ele não perdeu nem ganhou elétrons, né? O corpo eletrizado positivamente, então se ele está positivo, ele cedeu elétrons, ele perdeu elétrons. Corpo eletrizado negativamente, ó. Se ele está negativo, o que aconteceu? Ele recebeu elétrons, ok? Então é aquilo que nós falamos na aula passada. Quem recebe elétrons, né, fica negativo. Quem perde os elétrons fica positivo. Em todos os experimentos realizados até nos dias atuais, mesmo em física nuclear, verifica-se que em sistemas isolados a quantidade de carga elétrica permanece constante. É uma das grandes leis da conservação da natureza. Carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere, ok? Então lá na química, o Lavoisier ele vai falar nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Mas aí na física a lei é parecida, né? A lei é parecida, mas é um pouquinho diferente no final. Eu não posso criar carga elétrica, eu não posso destruir a carga elétrica, ok? Eu posso apenas transferir a carga elétrica de um corpo para o outro. Beleza, pessoal? Entendeu? Então tem uma similaridade com a lei lá, né? Mas não é igual. Vamos na tela? Vamos na tela, pessoal. Então, olha só, vamos ao exemplo 1. Vamos ao exemplo 1. Um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga elétrica que... Qual que é o valor da carga elétrica? Menos 1,6 vezes 10 a menos 10 do Coulomb. Na letra A, o corpo apresenta excesso ou falta de elétrons. Como a carga elétrica do corpo é negativa, ele apresenta excesso de elétrons. Então, a resposta eu vou tirar aqui, ó, do menos, né? Ele é negativo, ele tem o quê? Excesso de elétrons. Na letra B, qual é o número de elétrons correspondente? Então, quantos elétrons ele tem? Para responder a letra A, eu não precisei fazer nenhum cálculo. Bastou olhar o sinal de menos aqui, eu já sabia que ele era negativo, haveria excesso de elétrons. Mas na letra B, para responder, eu vou precisar fazer uma pequena continha, certo? Então, primeiro você vai anotar, né, essa equação aqui, ó, carga, né, Q igual número de elétrons em excesso ou em falta, vezes o valor da carga elementar. A partir disso, pessoal, você vai colocar aqui, ó, número de elétrons igual ao valor da carga vezes o valor da carga elementar. Substituindo, você vai ter, né, o valor da carga, ó, menos 1,6 vezes 10 é menos 10, igual número de elétrons, não sei, né, vou colocar o N, vezes o valor da carga elementar, tá aqui, ó, menos 1,6 vezes 10 é menos 19. Esse valor que está multiplicando a letra, né, vai passar dividindo, então vai ficar assim, ó, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 10, dividido para menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Nessa divisão, 1,6 e 1,6 você pode cortar. O menos com menos aqui da divisão, ó, menos com menos vira mais, tá? Então aqui na frente é um mais, ok? E aí eu vou ter o expoente superior menos o expoente inferior, pessoal. Por isso que vai ficar 10 elevado a menos 10 menos menos 19, tudo bem? Então, porque vai ser assim, ó, x elevado ao a, x elevado a b, né? Então, você vai ter x elevado a menos b, porque é uma divisão. Então, por isso que é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, eu vou ter o seguinte, menos 10 mais 19, que vai dar quanto? 10 elevado a 9 elétrons, tudo bem? E aí, fomos o nosso primeiro exemplo. Força elétrica. Quando aproximamos um canudo plástico ou uma caneta, né, já eletrizados, de pequenos pedaços de papel, observamos que ocorrem muito rapidamente duas ações, né? A atração e repulsão, ok? Aqui tem uma representação do canudinho de papel, tá? Perdão, do canudo de plástico e dos pedacinhos de papel. Então, olha só, as forças elétricas são muito grandes, muito maiores do que a força da gravidade. Ao contrário da gravidade, existem dois tipos de carga elétrica, né? Enquanto que existe apenas um tipo de gravidade, a gravidade só atrai. Então aqui nós temos um paralelo, pessoal, do que é a força, né, gravitacional e do que é a força elétrica. Desse paralelo, a força gravitacional ela é uma força que apenas atrai, como eu falei, né, apenas de atração,
E dentro da força gravitacional, existe na natureza uma constante gravitacional. Olha só, 6,10 vezes 10 elevado a menos 11. Ou seja, está aqui, ó, a gravidade é um pouco intensa. Agora, a força elétrica vai estar representada aqui por essa equação, o valor da carga pelo campo elétrico, ela também pode ser de atração ou repulsão, enquanto que a gravitacional é apenas de atração. Olha só, a força eletrostática, ela também está vinculada a uma constante, que eu chamo de constante eletrostática. Ela é o quê? Mais intensa, enquanto que a da esquerda, que é a gravitacional, está uma potência de 10 a menos 11, a da direita está uma potência de 10 elevado a 9, né? É mais intensa. Logo, a força eletrostática é mais intensa que a força gravitacional. Ok, ainda sobre força elétrica, Charles Augustin Coulomb, né, no final do século XVIII, formulou a equação da força elétrica, né, conhecida como lei de Coulomb. Então, assim, o Coulomb, manda comigo aqui, o Coulomb, né, ele foi um engenheiro e ele fez um experimento lá com a balança de torção, e com aquele experimento da balança de torção, ele conseguiu deduzir uma equação que explicava como funcionava a força eletrostática. Aí você fala, ah, professor, então ele não deduziu a equação do nada. Não, ela foi uma equação que eu chamo de empírica, experimental. Ele fez algo acontecer, ele fez o experimento. Depois de fazer o experimento, ele deduziu a equação, beleza? Então a lei de Coulomb é graças ao Charles Coulomb. Manda na tela. A lei de Coulomb estabelece que o módulo da força elétrica entre duas cargas pontuais é diretamente proporcional ao valor absoluto de cada uma das cargas, né? E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, olha só, a determinação quantitativa da força elétrica era fator imprescindível para a evolução da eletrostática. Então, assim, qual foi o avanço, a real contribuição? Qual foi a real contribuição do Coulomb nesse ponto? É porque até ele, os físicos, os cientistas, eles já haviam observado que as coisas poderiam ser atraídas ou repelidas, criaram séries triboelétricas para saber qual era o positivo, qual era o negativo, aí tudo bem. Mas até então ninguém sabia responder quanto se atraía. Ah, o corpo é atraído pelo outro, mas atraído quanto? Um corpo era repelido pelo outro, mas repelido quanto? Então, graças à balança de torção e à equação do Coulomb, eles foram capazes, a partir daí, de darem uma resposta quantitativa, saber de quanto é essa força, ok? Para poder comparar, beleza? Manda na tela. Então, aqui no século XVIII, foram feitos questionamentos sobre a maneira como que a intensidade da força elétrica alterava-se com a variação da distância, né? E com as intensidades das cargas elétricas de cada um dos corpos. Então aqui, ó, temos uma ilustração, pessoal, uma foto aqui, ó, da balança de torção. A interação elétrica entre cargas elétricas sempre ocorre aos pares, tá? Então, assim, a equação e o cálculo ele vai acontecer em pares, né, de cargas, no caso de 2 em 2. Ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, né? Segue assim o princípio da ação e da reação. A equação da força elétrica foi descoberta pelo físico francês Charles Augustin Coulomb, né, no final do século XVIII, utilizando uma balança de torção, né, formulou a lei da força elétrica, conhecida pelo seu nome, pessoal, lei de Coulomb, ok? Olha a representação aí. Então, assim, a lei de Coulomb, ela deu aquele entendimento de que quanto maior o valor das cargas, vou colocar duas cargas aqui, ó, mais que, né, e mais que. Quanto maior o valor dessas cargas aqui, eu vou aumentar, então elas vão ter o quê? Uma força maior, né, de repulsão. É isso, então ele relacionou o quê? Com o valor das cargas e também relacionou, pessoal, com a distância entre as cargas. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a força. Então, ele relacionou a força com o produto dessas duas cargas e com o inverso do quadrado da distância. Esse é o ponto, tudo bem? A equação formulada é responsável pelo estudo de ação e repulsão apresentada pelos corpos eletrizados. A força elétrica é uma grandeza vetorial, tá? Olha aqui comigo, atenção aqui, ó.
Quando eu falo de grandeza vetorial, isso é lá do primeiro ano. Vamos ver se você está lembrando. Algo vetorial, pessoal, é o quê? Vai ter o quê? Módulo, direção e sentido, né? Então pega o seu braço direito, aponta aí, ó. Ah, o módulo é o comprimento do seu braço. É o módulo, certo? Direção. Ah, professor, meu braço está na horizontal. O meu braço está na vertical. Então, vertical, horizontal, a direção. Sentido, está apontando para a direita, está apontando para a esquerda, está apontando para cima, certo? Então, algo vetorial é isso. Então, a força elétrica, ela é vetorial. Ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido, ok? Manda na tela. É isso, está aqui a descrição do que eu acabei de falar, ok? Módulo, direção, sentido. Além disso, também é composta por uma constante, né, de proporcionalidade, calculada baseada na constante da permissividade no vácuo, que é o ε0, representada pela letra K0, que significa constante eletrostática, no meio, né, no vácuo, né, e no ar, cujo valor é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Em outras palavras, se eu colocar as cargas no vácuo, eu vou poder usar essa constante aqui. Se essas cargas estiverem no outro meio que não seja o vácuo, o valor de K vai ser modificado, tá? Então o enunciado vai trazer para você o outro valor da constante. Então aqui, ó, nós temos a equação da lei de Coulomb, beleza? Você vai anotar essa equação aí e destacar o que significa cada letrinha dessa. O F significa o quê, pessoal? A força, F de força, tá? Medida em newtons. O K significa o quê? Cada casinho desse significa o quê? Carga elétrica, tá? Então a carga elétrica é medida em quê? Em Coulomb. Esse K que aparece aqui é o quê? É a sua constante eletrostática. Tá aqui, constante eletrostática. E onde aparece o D é a sua distância entre as cargas elétricas em metros. Então, toma cuidado quando for fazer o exercício, tá? Quando for as questões aí da lei de Coulomb, toma cuidado porque você vai ter que trabalhar nas unidades do sistema internacional. Toma cuidado. Então, olha só, força em newton, distância em metros, tudo bem? Então, assim, às vezes pode cair uma questão, um exercício em que a distância está em centímetro, aí tu vai ter que converter para metro, tudo bem? Fazer as conversões, porque tem que estar no SI, tudo bem? Vamos à tela, vamos seguindo. Ok, observação. Equilíbrio é a situação de igualdade entre as forças atuantes no corpo. Então, se eu falo se as forças estão em equilíbrio, elas são iguais, né? Ok? Vamos ao primeiro exemplo, pessoal. Duas partículas, né? Duas partículas de cargas elétricas, quais são elas? Ó, 2 nanocoulomb e 3 nanocoulomb, tá? Estão separadas no vácuo, por uma distância de 3 milímetros, olha só, sendo que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é D. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma questão dessa daí, a primeira coisa que eu faço é o quê? Ah, eu vou botar a equação. Tudo bem, pode botar a equação. Mas depois que você colocar a equação, qual é o próximo passo? É olhar no enunciado se as unidades trabalhadas estão na unidade do SI. Por exemplo, ali na questão, está em nanocoulomb. Eu vou trabalhar em nanocoulomb? Não, eu vou trabalhar em coulomb, tá? Então eu tenho que pegar o nano, botar o prefixo e converter para coulomb. Ah, lá na questão também tem milímetro. Eu vou calcular em milímetro? Não, vou calcular em metro. Então eu tenho que converter de milímetro para metro. Então olha só, qual foi o passo de resolução? Colocar a equação da lei de Coulomb, beleza. Segundo passo, ver se existe necessidade de converter as unidades, que é o passo de agora, tudo bem? Vamos na tela? Então, olha só. Colocou a equação, tá aqui. Essa equação da lei de Coulomb. Aí, da equação da lei de Coulomb, o K significa 9 vezes 10 elevado a 9. No lugar da primeira carga, eu não vou colocar 2, pessoal. Não é 2, é 2 nano. Então, como é nano, nano Coulomb é 10 elevado a menos 9 do Coulomb.
Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 9. Vezes o valor da segunda carga, 3 vezes 10 a menos 9, porque também é nano, tá? E aí, aqui embaixo, onde tem a distância ao quadrado, eu vou fazer uma conversão, porque, ó, 3 milímetros, milímetro é o quê, pessoal? É 10 elevado a menos 3 do metro. Então, tá aí, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 3, né? Está convertido ao quadrado. Deixa eu apagar esse rascunho aqui. Calma aí. Pronto. Apagando, apagando e foi. Agora, aqui. Pronto. Tá? Então, aqui eu tenho a distância ao quadrado. Lembrando que onde ela está montada aqui, ó, nessa parte, eu já fiz as devidas conversões de unidade. Ok? Aí agora vai ser assim, ó. Eu vou ter 9 vezes 6. 6 por quê, professor? Porque eu multipliquei 2 vezes 3, tá? Aí deu o quê? Deu 6. Então, 9 vezes 6. E aqui em cima eu vou colocar os expoentes. Quem são os expoentes? Quem são os expoentes, pessoal? Dá uma olhada aqui na equação. Quem são os expoentes? Olha aqui, ó. Expoente 9, expoente menos 9 e expoente menos 9. Então, ficou assim, ó. Aqui em cima, 9 menos 9 menos 9, ok? Na parte de baixo, eu vou ter 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? É 9, botou o 9 aqui. Repetiu a potência de 10, repetiu a potência de 10, e aí vai multiplicar o expoente interno, ó, pelo expoente externo. Por isso que ficou menos 3 vezes 2, ok? Aí agora fica assim, ó, 9 menos 9, cancela, né? Aí sobrou quem? Sobrou o menos 9, tá ele aqui, ó. É o que sobrou, tá? Então, 6 vezes 10 a menos 9. Aqui embaixo eu tenho 9 multiplicando, né? 9 dividindo, cortou. Então ficou quem? 6 vezes 10 a menos 9 e embaixo 10 elevado a menos 6. Agora, pela divisão, fica assim, ó. 6 vezes 10 elevado a menos 9 menos 6. Só que menos 9 menos 6 é menos 9 mais 6, tá? E aí, menos 9 mais 6 dá o quê? 6 vezes 10 a menos 3, tá? De Newton. Então, força 6 vezes 10 a menos 3 do Newton, ok, pessoal? Isso aí vai ser o quê? A letra D, tá? Vai bater com a letra D. Ok? Vamos continuar. Representando a lei de Coulomb num gráfico, né? Fazendo uma representação de força pela distância, a gente vai ter essa curva aqui, ó, certo? Então, representando a força de interação elétrica em função da distância entre duas cargas pontiformes, obtemos como gráfico uma hipérbole, tá? Então, o nome do gráfico é uma hipérbole. A uma distância D, ele vai estar uma força F. Se eu dobrar a distância, a força vai cair 1/4. Se eu triplicar a distância, a força vai cair para F, né? Força dividido por 9. Ah, professor, é por quê? Proporcional ao quadrado da distância. Então, por isso você vai ter essa hipérbole aqui na representação. Exemplo 2. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância, né, que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Então, olhando aqui o gráfico, o primeiro eu tenho uma função linear, ó, uma função constante, uma função que vai decair, né, com o inverso, uma função que ela é também linear, só que o início dela não é zero, e uma função aí do segundo grau. Aí você fala, ei, professor, qual delas que se encaixa? Obviamente que vai ser a letra E. Na letra E eu tenho a força proporcional ao inverso do quadrado da distância, ok, pessoal? Então não é a letra A, porque a letra A é uma função linear, não é a letra B, porque a letra B é uma função constante, não é a C, porque a C é uma função linear cuja coeficiente B não é zero, e aqui é uma função do segundo grau, pessoal. Então, nossa alternativa é a E, tudo bem? Mantendo fixa a distância e variando o valor das cargas, vai acontecer o seguinte. Quando temos uma distância fixa, né? Ou seja, eu não vou mais movimentar as cargas, mas agora eu vou aumentar o valor da carga. O que vai acontecer? Aí vai acontecer o seguinte, se eu tenho
mais Q e menos Q, eu vou ter uma força de atração eletrostática. Se eu dobrar o valor da carga, aqui ó, dobrei o valor de Q, né? Vai ter o dobro da força, né? Agora, se eu colocar aqui 2Q e menos 4, eu vou ter o quê? 8 vezes a força. Então é o quê? Direto proporcional, né? Mantendo fixos os valores das cargas e variando a distância, o que vai acontecer? Quando temos os valores das cargas elétricas fixos, a intensidade da força de interação é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, assim, a uma distância D, eu vou ter uma força F. Quando eu dobrar a distância, a força vai cair para 1/4, né? Quando eu triplicar a distância, a força vai ficar dividida por 9, ou seja, cada vez menor. Afastando cada vez mais, eu vou ter uma distância cada vez menor, certo? Ou seja, proporcional ao inverso do quadrado da distância. Apesar da equação, que demonstra que a lei de Coulomb ser representada com duas cargas elétricas, podemos utilizá-la para o cálculo mesmo quando temos mais de duas cargas elétricas. Vemos agora uma aplicação no qual podemos notar o cálculo de força elétrica em mais de duas cargas elétricas. Então, assim, o que vai acontecer, pessoal? Quando eu tenho aí mais de duas cargas, por exemplo, 3, eu vou ter que fazer cálculos no passo a passo. Por exemplo, se eu tenho 3 cargas, eu vou ter que fazer um cálculo para o primeiro par de cargas e um segundo cálculo para o segundo par de cargas, para só depois fazer uma soma vetorial, tá? Então, assim, havendo mais de duas cargas, dá para utilizar a lei de Coulomb? Dá. Mas aí eu tenho que escolher pares de cargas, aplicar a lei de Coulomb e o resultado dessas leis de Coulomb eu vou fazer a soma vetorial para chegar no resultado final. Ou seja, não tem um único cálculo com a lei de Coulomb que resolva todos. Eu tenho que usar ela em pares, sempre em 2. E depois fazer o quê? Soma vetorial, tudo bem? Vamos ver como isso funciona? Então, olha só, se eu tenho 3 pontos de carga, para nosso primeiro exemplo, nós vamos usar a lei de Coulomb para calcular a força em uma carga a partir de duas cargas próximas. Colocaremos 3 cargas em um triângulo, né, de vértices de 30 graus, 60 graus e 90 graus. E que com um contorno escuro, né, é a nossa carga de prova. Tá aí. Então aqui, ó, carga Q1, carga Q2, carga de prova. Vamos analisar o seguinte. A nossa primeira carga, 4 Coulomb. A segunda carga, menos 1 Coulomb. A carga de prova, 3 Coulomb, tá? E aí eu tenho a distância entre elas. Primeira distância, raiz de 3 metros. Segunda distância, 1 metro. E terceira distância, que é essa aqui, ó, 2 metros. Ok. Para calcularmos a força resultante em Q, então ele quer saber aqui, ó, em Q, qual é a força resultante. Para calcularmos a força resultante em Q, devido às forças de Q1 e Q2, utilizamos a lei de Coulomb, né? Aos pares. Primeiro a força entre Q1 e Q, e depois a força entre Q2 e Q. Então, no passo a passo, a força entre Q1 e Q vai ser o quê? Constante eletrostática vezes o valor da primeira carga, vezes o valor da carga de prova, dividido pela distância entre eles ao quadrado, tá? Então eu vou ter aqui 4 vezes 3, que dá 12, e a raiz de 3 ao quadrado vai dar só a raiz de 3. 12 dividido para 3 dá quanto? Dá 4. 4 vezes o valor de K, ou seja, 4 vezes o valor da força da constante eletrostática. A segunda força vai ser uma força entre a segunda carga, né, e a carga de prova. Então você vai ter aí força 2Q, constante eletrostática, valor da segunda carga, valor da terceira carga, pela distância entre elas ao quadrado. Então eu vou ter aqui 1 vezes 3 dá 3, né? E 1 ao quadrado, pessoal, ó, dá 1. Então 3 dividido para 1 deu 3, 3 vezes a constante eletrostática. Agora, o próximo passo. Vamos pensar o seguinte, a força 1, 4 vezes a constante, a força 2, 3 vezes a constante. Nesse caso, eles estão o quê? Formando quantos graus? Aí eu tenho que analisar, são 90 graus. O vetor força resultante entre as duas cargas elétricas obedecem à lei da ação e reação, né? A força elétrica entre Q1 e Q é de repulsão. Como é que eu sei que é repulsão?
porque a carga Q1 é positiva, a carga Q é positiva, logo vai ser uma força de repulsão, tá aí, ó, se afastando. A força elétrica entre Q2 e Q é uma força de atração, né? Porque ambas têm sinais contrários. Aqui, ó, Q2 é negativa, a carga Q é positiva, logo vai ser aqui, ó, uma força de atração. Essas duas forças, pessoal, estão formando 90 graus, ok? Olha lá. Ó. Então, se elas estão formando 90 graus, a força resultante vai ser essa aqui, ó. Olha aí a força resultante, né? Essa diagonal aqui. Então, vamos ter o seguinte, para calcular, no caso de 90 graus, né? Que é a nossa situação. Força resultante ao quadrado igual a força F1 ao quadrado mais a força F2 ao quadrado. Substituindo, fica assim. Força resultante ao quadrado mais 4K ao quadrado mais 3K ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar 16, 3 ao quadrado vai dar 9, somando 16 mais 9 vai dar 25, né? 25K ao quadrado. Para sair aqui esse expoente 2, eu vou jogar uma raiz quadrada do lado direito. Então vai ficar aqui a força resultante é a raiz quadrada de 25K ao quadrado. A raiz quadrada de 25 dá 5. E a raiz quadrada de K ao quadrado dá K. Então está aí a nossa força resultante. Ok? 5, né? Vezes 9 vezes 10 elevado a 9, que é o valor da constante eletrostática. Multiplicando 45 vezes 10 elevado a 9 newtons, tá? Que é a unidade da força. Agora, numa situação em que eu tenho 3 cargas alinhadas, né? Para esse exemplo, utilizamos 3 cargas elétricas. Então, eu tenho Q1 positiva, a carga de prova positiva, a carga Q2 positiva. A carga será a nossa carga de prova. Então, vamos analisar aqui. Nesse caso, Q1 é 4, Q2 é 2 e Q de prova é 1. A distância D1, 2 metros, essa distância aqui, ó, 2 metros. A distância D2, 1 metro, ok? Essa aqui. Faço uma análise agora que na carga de prova eu vou ter uma força F1 para a direita e uma F2 para a esquerda. Sendo que essa força F1 é uma força de repulsão, tá? Que a carga Q1 exerce em Q. A força Q2 é uma força de repulsão que a carga Q2, ó, exerce em Q. Ok? Aplicando aqui na lei de Coulomb, eu vou ter, né? Constante eletrostática vezes 4 vezes 1 dividido por 2 ao quadrado. 4 vezes 1 vai dar 4, 2 ao quadrado vai dar 4, vou cancelar os 2 aqui, ó. A força F1, 1K. Ok? Como K vale 9 vezes 10 elevado a 9, substituo, fica então 9 vezes 10 elevado a 9 do Newton. A segunda força, né, vai ser o quê? A constante eletrostática vezes 1 vezes 2 dividido pela distância ao quadrado. Nesse caso, vou ter o quê? 2 dividido para 1 dá 2, 2K. Como o valor de K vale 9 vezes 10 a 9, substitui multiplicando, o que vai nos dar 18 vezes 10 a 9 Newton, ok? Então, olha só, como são cargas aí, como são forças que estão opostas, né, sentidos contrários, vamos fazer a subtração, né, de uma força pela outra. Então, pela subtração, você vai ter 18 vezes 10 a 9 menos 9 vezes 10 a 9. 18 menos 9 dá quanto? Dá 9. 9 vezes 10 a 9, pessoal. Então, aqui, ó, para encontrarmos a força resultante, basta somar vetorialmente os vetores, né? Então, como os dois vetores possuem a mesma direção, mas sentidos diferentes, vamos utilizar o método da soma de vetores. O vetor soma da força resultante terá a mesma direção dos vetores dados, mas terá o sentido do vetor de maior módulo, que nesse caso é o F2Q. Olha lá, ó. Então é o nosso vetor resultante, ok? É isso. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tudo bem? E até a próxima. Tchau, tchau.